Senhoras e senhores, cá estamos. A gente não deixa vocês na mão. Eu em ambiente hostil, Arnaldo em ambiente absolutamente hostil, mas estamos aqui para dar a boa, os detalhes sobre o jogo de amanhã, São Paulo e Cruzeiro, jogo desse domingo, 6h30 da tarde no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Novidades, Caleri volta, e que mais? Luciano tá fora. E o Igor Vinícius não joga, quem vai jogar? Enfim, muitas novidades aqui, vamos falar do público, arbitragem e tudo mais. Venham com a gente, dê likes pra gente. Estamos aí, capinando sentado, como dizia o Apolinha, para chegar em 300 mil inscritos. Então ajude a gente aí e dê o seu palpite na KTO. KTO, usando esse QR Code que está aí na tela, usando o cupom TRICOLOR e o link que está na descrição. Com o cupom TRICOLOR você tem 20% de bônus no seu primeiro depósito. E fique atento, porque daqui a pouquinho não, já vai estar no nosso Instagram, Arnaldo Etironi 1, a dica KTO para vocês, para este jogo importantíssimo. Então fique atento lá e depois dê o seu palpite aqui na KTO, sempre com muita parcimônia. Muito bem, Arnaldo, vamos lá. A novidade, a notícia é que finalmente o Caleri está de volta de verdade, verdadeiramente, né? Vai jogar o jogo inteiro, tem condição de jogar o jogo inteiro, já que ele jogou só metade do jogo, ou um pouco menos no jogo lá contra o Talheres pela Libertadores no meio de semana. Agora completamente recuperado, ele está de volta. Essa é a boa para o São Paulo nesse domingo? Até sem precisar ser aquele repórter investigativo, né? A foto que a gente está mostrando na thumb aqui, que é o Zubeldia sentado com o Caleri conversando, e o Caleri odiando ser reserva, agora ele tem condição, jogou bem o segundo tempo contra o Talheres e agora vai começar jogando, não só porque o Luciano está fora, mas porque ele está em boas condições. Então o Juan, grande Juan, que foi o destaque do nosso vídeo anterior, dessa vez vai ficar de fora, no banco, devendo entrar durante a partida, porque o Caleri, embora não tenha condição de 90 minutos, tem condição para 60, 70 e tudo mais. Então, é uma das novidades do time, né? Tirando uma partida que marca a última partida do elenco do São Paulo antes da Copa América, com aquelas baixas, são 4 baixas para a Copa América, depois a gente detalha quais são, mas esse jogo com o Cruzeiro é antes da partida de todo mundo para a Copa América e dali para a próxima partida do São Paulo são 10 dias de intervalo, né? Entre São Paulo e Cruzeiro e Internacional e São Paulo, em princípio em Criciúma. Então o Caleri deve ser a grande novidade para o jogo de domingo, 18h30, no Morumbi. Bom, a presença do Caleri, acho que isso ficou claro, né, no jogo contra o Talheres, é bem importante, né? Ele jogou bem, no tempo que ele jogou bem, incomodou e tudo mais, tal. É um baita reforço para o jogo de hoje. O time fica, inclusive, com mais referência no comando do ataque, né? Com o outro trio lá que jogou o Juan, o Lucas e tal. Você fica sem uma referência do ataque mesmo, aquela bola esticada que ele é bom. Então, ele é muito importante a presença dele. Você falou sobre o último jogo da Copa América, então eu pergunto para você, no gol, será que é o Rafael ou vai testar o Jandrei? Ótima pergunta. Em princípio, joga a última vez o Rafael, o Jandrei daqui a 10 dias, assim como jogaria pela última vez antes da Copa América o Bobadilha, né? A tendência não só do Zubeldia no São Paulo, os times que jogam com jogadores convocados antes da apresentação para a Copa América usarem seus jogadores antes da viagem. Em tese, né? Em relação ao São Paulo, jogam Rafael e Bobadilha. Os outros dois convocados, né, Tironi? Rames Rodrigues, já está na Colômbia. Você já está lá tranquilão. E o Ferrarese, que não vem jogando como titular, mas é um jogador importante, não jogariam. Jogariam os convocáveis, só os dois, né? O Bobadilha e o Rafael. E a partir do outro jogo contra o Inter, o Jandrei assumiria a condição de titular por 9 ou 10 partidas, menos o gol e mais o problema da ausência de volantes. Acho que o São Paulo tem que tratar do jogo do Cruzeiro para frente, né? Porque além de Bobadilha na seleção paraguaia, o Pablo Maia machucado, o São Paulino, em tese, torce para o Paraguai ser eliminado rapidamente da Copa América. Aliás, está no grupo do Brasil. Paraguai.
Tá no grupo do Brasil, enfim, ou a Colômbia ou o Paraguai deve cair fora, considerando que o Brasil se classifique, né? Vão classificar 2, um dos dois deve ficar fora. Vamos ver se vai ser o Bobadilha, mas até aí, né? Até cair fora na primeira fase, tem tempo ali para precisar de um outro volante. A gente já discutiu um pouco sobre isso, sobre a história do Luiz Gustavo, bom jogador e tal, mas outra dinâmica, outro tipo de jogador, que o jogo muda muito com a presença dele. Bom, mas não é só isso, né? Tem o Igor Vinícius também, fora, É. certo? Certo. Além do Caleri jogando, o Igor Vinícius fora, aí é uma substituição mais simples de equacionar, porque o Rafinha está longe de voltar ainda. Aliás, não tem perspectiva de volta ainda. E o Moreira está em condição, então vai jogar o Moreira. A questão não é nem a ausência do Igor Vinícius, nem a presença do Caleri, é a ausência do Luciano. Porque aí abre uma porção de possibilidades para o Zubeldia substituir o Luciano no jogo contra o Cruzeiro. Aliás, o último jogo São Paulo e Cruzeiro, Tironi, foi 1-0 gol do Luciano. Isso. No Morumbi, com o Rames Rodrigues de titular. Verdade. O Luciano entrou e fez o gol depois, nem comemorou. Mas o Luciano fora, a gente fica, Luciano fora tem 1000 possibilidades, tem, mas ninguém faz gol como ele. Isso. Então aí o Zubeldia tem ou opções no lado do campo para transferir o Lucas para o lugar do Luciano, ou deixar o Lucas no lado do campo, como contra o Talleres, e colocar alguém no lugar do Luciano atrás do Caleri. A opção 1 tem mais possibilidades, a opção 2 tem menos possibilidades, né? Vamos lá, sobre isso. Bom, lembrando que mais uma vez não vai ser possível jogar os 3 juntos, porque o Luciano dessa vez está fora, né? Luciano, Caleri e Lucas. Pela Luciano e coletiva. Igor suspensos, né? Só para Oi? a gente repassar, Luciano e Igor Vinícius estão Estão suspensos. Isso Ninguém mesmo. está machucado. Né? Então não dá para jogar os 3 juntos. A coletiva lá depois do jogo contra o Talleres, o Zubeldia fez uma defesa do Lucas pela direita. Comentou Alec que ele é parecido com o Sálvio, né? Um jogador Isso. argentino que jogou não lembro, no Benfica e tal, que falou que é um jogador parecido com ele e tudo mais e tal. No jogo contra o Talleres, isso não aconteceu, do Lucas jogar no meio, certo? A hora que teve a substituição, saiu lá, entrou, eu acho que o Eric, né, no lugar dele. Pelo lado. O Eric entrou, exato. O Eric entra, aí seria a possibilidade do Lucas jogar no meio, né? Mas é isso mesmo. O Lucas até agora não jogou como um meia-direita. O Zubeldia então. pista que não exatamente pela escalação dele como ponto, mas pela mobilidade dele no campo. Ele queria ver o Lucas, que ele chama de Moura, como o Néstor do outro lado, como 2 meias, um destro e um canhoto que jogassem. Então, mas isso ainda na prática a gente não viu no campo, você tem razão. A gente não viu. Então, mas não devemos ver amanhã, porque é provável que jogue o Luciano mais no meio, como vem jogando. E ele não, o Luciano está fora, Tiras. O Luciano está fora, desculpa. Essa é a questão. Mas aí, não, você tem razão. Mas você entende que ele possa jogar assim amanhã? Será que ele vai testar assim? Então, eu acho assim. Seria primeiro, natural, né? Primeiro, assim, jogar assim, eu acho que exige uma adaptação do Lucas a um jogo que ele não pratica faz muito tempo, talvez desde que ele era meia da base do São Paulo. Desde que ele jogava na seleção sub-20, os atacantes, tinha lá o Neymar jogando como atacante e tal. Se ele for escalado nessa função, como ponta / meia-direita, sobraria a vaga do Luciano atrás do Caleri. Aí poderia ser preenchida pelo Galopo ou pelo Juan, menos provável, ou pelo André Silva, atrás do Caleri. Eu acho essa opção menos provável. Eu acho que a opção mais provável é o Lucas no lugar do Luciano e alguém no lugar do Lucas no lado direito. E esse aí, alguém tem N possibilidades, né? Sim, eu acho Eric, que essa é a posição. Juan, enfim. Ferreirinha, Michel, enfim. A conversa no André Silva mesmo, né? André Silva, exatamente. A conversa no Morumbi, em certo momento, quando teve um entreveiro lá no meio do jogo,
que a gente lá na arquibancada começaram a achar que o Luciano tinha tomado um cartão no jogo contra o Tajeres. Certo. E aí falaram, puta, ele tá suspenso nas oitavas. Ah, resolve o É. problema, é o Lucas no meio. Tá resolvido, porque ele tava jogando mal, o Luciano, depois ele fez o gol. E aí mudou tudo. Mas a conversa era essa. Bom, agora ele tá fora, então, portanto, vai o Lucas no meio. Resolveu. Era essa conversa ali na Então, arquibancada. se for a conversa da arquibancada, basta colocar o Lucas no meio de 10 e aí alguém na ponta direita. Não tem o Rato ainda. O Rato está quase voltando, quase relacionado, mas não vai ser agora, só mais para frente. Então, ali, como ponta direita, a gente teria a possibilidade do Eric, que tem sido mais utilizado nos últimos jogos, né? Do Ferreirinha, que treinou pela direita em alguns momentos e entrou parte do jogo contra o Águia de Marabá. Uhum. O André Silva, que já jogou ali com o Zubeldia e com o Milton Cruz, né? Seriam essas três opções para o lado direito para o Lucas jogar como meia. E o Juan também, talvez. O Juan, mas eu acho que o Juan tem sido tão utilizado pelo Zubeldia como centroavante, que eu acho que o Juan ficaria como opção ao Caleri, que não deve aguentar os 90 minutos, né? Eu acho que o Juan menos do lado e mais como reserva do Caleri, né? Então teria muito bem. essa possibilidade tripla, digamos assim, com o Lucas no meio, do Zubeldia escalar Eric Ferreirinha ou André Silva do lado direito. O jogo é amanhã, 6h30 no Morumbis. Arquibancada Lacta, local da arquibancada com o Tironi Arnaldo, estará com a nossa presença lá, cheia. Tem previsão de público ou média, ou sei lá, tem parcial? Só uma coisa antes de entrar no público. Tem uma outra questão, eu acho que daí, talvez por desgaste, aí eu acho que uma dúvida, Nestor ou Michel Araújo? E o São Paulo joga daqui a 10 dias só, né? Mas acho que ele não... O Zubeldia já falou muitas vezes para não ir além da possibilidade com Nestor e Lucas, não quer novas lesões, né? O Michel Araújo vem treinando e jogando nesse lugar, jogou muito bem outras vezes nesse lugar, na esquerda, então acho que isso ele não vai mudar, sabe, Tironi? Então, a Alisson, Bobadilha, por enquanto, né, antes de ir para a seleção paraguaia, Nestor ou Michel, e aí o trio da frente, Caleri e mais dois. Então, acho que tem essa pequena dúvida entre Nestor ou Michel Araújo. Para mim, de fato, tanto faz. Acho que são dois bons jogadores ali no setor. Talvez o Michel comece pela vitalidade, né? E não mais... E aí, nesse desenho, não cabe o Galopo, né? Se jogar Alisson, Bobadilha, Michel ou Nestor, alguém pela direita, Caleri, e no outro lado, algum outro como segundo atacante. Enfim, eu acho que ele tem muitas possibilidades do meio para frente. O que vai faltar depois da janela da Copa América são possibilidades do meio para trás, né? Mas a gente já fala, porque além do Rames, convocados foram Bobadilha, Rafael e o Ferrarese. Então, essa é a questão. Público para domingo. Vendidos antecipadamente 30 mil ingressos. Até surpreendeu, porque depois daquela comoção para o jogo do Talheres, previa-se caro, como era, né? Exatamente. O brasileiro não é barato, é mais barato que a Libertadores para essa fase, mas 30 mil antecipados, eu acho que pelo menos 35, 37, 39, que foi o jogo do Águia, superando a menor público do São Paulo no ano, foi contra o Fortaleza, o primeiro jogo do brasileiro, que foram 35 mil pessoas, ainda com o comando do Carpini, que, aliás, perdeu em casa para o Atlético Goianiense. 2-0. Tá feio o negócio. Então tá para ser, sei lá, com um esforço aí, ter quase 40 mil, veremos. Que nada mal, né? Depois de um jogo. Empurrando. Acho que entre 35. Eu tô imaginando que a Oeste, que fica na nossa frente, do setor Arnaldo Tironi, não abra. E quando não abre, é até 40, né? Não passa de 40. Né? Tem torcida adversária do Cruzeiro, que normalmente leva um público ok, legal. São torcidas, né? Legal, São torcidas irmãs, parceiras, né? Inclusive. Exato. O Cruzeiro deve ter o Gabriel Veron, ex-Palmeiras, como novidade, começando o jogo. O Cruzeiro está bem no campeonato, está
uma posição abaixo do São Paulo, mas tem um jogo a menos. Esse jogo é bem importante para o São Paulo Bem no importante. Brasileiro se Todo mundo colocar, tá né? meio embasbacado com a vitória lá contra o Tadieres, mas esse jogo é muito importante. Muito Né? Defende importante. a invencibilidade do Zubeldia. Se ganhar, passa inclusive o Cruzeiro, né? Quer dizer, E não, se afasta do Cruzeiro. se afasta do Cruzeiro. E aí, né, Tironi, tipo, imaginar que o Cruzeiro, no segundo turno, vai ter um investimento gigantesco, já Vai contratou estar o muito Cássio, já melhor. contratou, é melhor pegar o Cruzeiro agora, mas desde que Perfeito. ganhe. Tem que ganhar, tem que ganhar. Tem que ganhar. Arbitragem. Putz, essa é uma questão, cara. A escala de arbitragem, o jogo do São Paulo tem o árbitro mais inexperiente da rodada, que é o Lucas Paulo Torezin, do Paraná. Cara, poucas partidas de Série A, poucas partidas, e o VAR é ele, Wagner Hillway. Ah, não, mas, cara, só tem esse cara no VAR pro São Paulo. Sou toda vez. Então, e aí, quanto pior o árbitro, mais Isso. interferência do VAR. Mais o Isso que Rio dá ameaça. as suas cartas. Exato, Ah, não. Enquanto exatamente. isso, o Casares estava lá na Liga dos Campeões, jantar, não sei Estava o quê, tá lá. vendo o jogo. Ah, Devia tá ter estar lá. preocupado com isso. Né? Tava lá E ele no. vai emendar com os Estados Unidos. O Casares não vai Eu aparecer, sei. ó. Ó, Opa, mas vai já demorar para largou, aparecer. largou. Amanhã, se ganhar, não vai ter o Claro. Casares abraçando os caras no vestiário, não. Como sempre Não, tem. não tem, Fotinha não e tem tal, não vai mesmo. ter. Enfim, tá lá na Liga dos Campeões, podia ter dado uma espiada nessa arbitragem, enfim. Muito bem. Ó, deu seu palpite na KTO, hein? Aliás, olha a nossa sugestão de odd para KTO. A boa vai estar lá no nosso Instagram, Arnaldo Tironi 1. Depois você dá o seu palpite usando esse QR Code que está na tela e usando o cupom TRICOLOR, 20% de bônus no seu primeiro depósito. É isso, Arnaldo. Amanhã, então, nesse domingo, Morumbi, certo? Morumbis, live logo depois do jogo, fechando a rodada, invadindo a sua segunda-feira. Prepare-se, Tirone, vou tomar banho na casa do Léo. A partir das. O jogo acaba 8h30, a partir das 15 para as 9, 10 para as 9, live direto do Morumbis, com tudo sobre São Paulo e Cruzeiro. Exatamente. Fechou? Valeu. Balões subindo. Ó. Tchau.